Nossa língua portuguesa. Olá pessoal do oitavo, nono, como é que estão? Tudo bem com vocês aí? Ansiosos para a volta? Já estaremos aí, né, na nossa tão sonhada volta juntos todos aí na nossa escola. Agora eu vim aqui para a gente falar um pouco sobre um capítulo que nós já vimos aí na nossa apostila, se não me engano foi no mês 7. Ele tem o nome de Cultivando a Paz. Tá na nossa apostila tradicional aí do dia a dia, então vocês dão uma voltada lá, vamos revisitar esse capítulo. E ele fala inicialmente da poesia. A gente traz lá no início o conhecido Carlos Drummond de Andrade, na sua poesia Visão, de 1944, onde ele traz todo o terror que as pessoas certamente viviam nessa ocasião por obra da Segunda Guerra Mundial, né? Então esse poema é um poema bastante interessante para que a gente possa voltar, né, ao que essas pessoas sentiram, ao que era a realidade daquele tempo. Poesia é muito isso, né? E claro, quando a gente vai falar em poesia, a gente tem que ter em mente a estrutura da poesia, de como a poesia é formada, como a poesia é em termos de gênero textual. E ela tem as suas características particulares. Por isso eu trouxe um vídeo aqui de um professor, um vídeo explicativo, ele também nem aparece, é mais a voz para que vocês entendam essa questão da estrutura, repetindo já o que foi falado na aula anterior, né, que tinha também uma videoaula falando sobre a estrutura da poesia, sobre os versos, as estrofes, a rima, o ritmo, a musicalidade, sentido conotativo e sentido denotativo que a gente observa nas palavras. Então, a gente se alertando dessas coisas, quando vamos ler uma poesia, temos mais profundidade. Então vocês vão ver esse vídeo agora, mas lembrando que nós estamos aqui, nesse capítulo, Cultivando a Paz, né? E a gente vai falar de poesia, depois eu volto e eu vou pedir um exercício que está lá no final desse capítulo. Aí também fica a dica para quem não fez os exercícios de percorrer o capítulo, de interpretar os textos, um pouco de gramática. A gente vai ver bastante figura de linguagem que estão presentes dentro nas nossas poesias, né? E aí eu vou pedir esse exercício final, que é a escrita da poesia. Mas já eu volto, dei uma olhada aí na questão da estrutura desse vídeo e depois a gente conversa mais um pouquinho, ok? Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com o poema e estrutura. Eu sou o professor Nelson e vamos para a aula. O poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Esses versos podem ter rimas ou não, ok? Para a gente entender um pouquinho a estrutura de um poema, como é dividido, a gente precisa entender algumas palavras-chave. O que é estrofe? Para você entender que poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos, você precisa entender o que é uma estrofe. Uma estrofe, ou estrofes, é chamada cada seção de um poema. E essa seção é composta por um conjunto de versos. Professor, mas o que é verso? Os versos eu chamo cada linha de uma estrofe. Cada linha de um poema é chamado de verso. No final dessa aula eu vou apresentar aí um poema para você entender mais claramente como funciona a estrutura de um poema. Mas quem narra um poema? O poema ele é diferente de narrativa. Essa narrativa, quem conta a história, nós temos o narrador. Nós temos o narrador personagem, aquele que participa da cena, que participa da história. Nós temos o narrador onisciente, aquele que sabe tudo o que vai acontecer na história e conta para você. Mas no poema nós não temos narrador, nós temos o eu lírico e em alguns lugares conhecido também como o eu poético. Então quem conta o poema, quem narra o poema
é conhecido como eu lírico. Então, quando você for ler o poema, você diz, olha, o eu lírico fala sobre isso e aquilo. E qual é a linguagem utilizada no poema? Nós podemos ter um poema com a linguagem denotativa ou um poema com a linguagem conotativa. Mas acima desse vídeo tem um card em que eu dou uma aula sobre linguagem e seus sentidos, que eu explico mais detalhadamente o que é linguagem denotativa e o que é linguagem conotativa. Só para você entender, a linguagem denotativa é aquilo que eu falo, aquilo que está escrito deve ser entendido nesse único sentido, então o sentido literal. E a linguagem conotativa é aquilo que eu falo tem um outro sentido, um outro significado, conhecido aí como figuras de linguagem. Eu trouxe para vocês um poema chamado Poemas e Canções, de Edilson e Estênio Botelho. Ele é dividido em estrofes. Esse poema é interpretado por um cantor chamado Leonardo Gonçalves e diz mais ou menos assim: por todos os peritos a quem concedeu os dons, com toda maestria e ardente sentimento, em verso e instrumento, a pena e cantoria, proclamem com beleza a sua criação, os feitos de sua mão, sua glória e grandeza, pois dele veio a ideia, o movimento, a cor, a rima, o tom, o amor, o sonho e a quimera. Bendito que se deu aos nossos corações, poemas e canções, aquele por nós morreu. Para você entender aqui neste poema, eu tenho 3 estrofes. Ok? Dá para ver aqui que nós temos 3 estrofes e cada estrofe eu tenho um verso. Nessa primeira estrofe eu tenho 5 versos. Nessa segunda estrofe eu tenho 2 versos e nessa terceira estrofe aqui eu tenho 4 versos. Então é assim que funciona, assim que se estrutura um poema. O poema é um gênero textual, um texto dividido por estrofes, e cada estrofe eu tenho aí versos. Eu estou de volta aqui para falar para vocês que o exercício que a gente vai fazer, exercício que finaliza o capítulo, né? A gente está vendo o módulo 3, cultivando a paz. E neste momento aqui nós vamos ver que o pedido é sobre um poema e um slam de poesia. O que seria um slam de poesia? Eu não vou pedir. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês trabalhem lá na página 37 a produção da escrita. Então, para planejar um poema, basta que a gente vá nessa página 37 e a gente observa que ele nos remete ao começo desse capítulo, que é o capítulo que fala do gênero poesia. E tendo assistido esse videozinho que nós já rapidamente estruturamos aí a poesia em versos, estrofes, no seu sentido denotativo, conotativo e na grande estrutura textual que a gente vê quando lê uma poesia, vocês já vão ter condições de seguir esse roteiro e produzir a própria poesia de vocês, tá certo? Aí volta aquela velha conversa que nós estamos vendo nos meus vídeos aí repetidamente. Tá aqui o meu e-mail e eu aceito os textos digitados no Word. Digita no Word, anexa no e-mail e envia para mim, tranquilo. Se tiver alguma dificuldade em relação a algum entendimento sobre alguma figura de linguagem, algum aspecto da poesia, basta dar uma falada comigo ali no particular, no Zap ou no grupo mesmo. Se quiser ligar também, enfim, fiquem à vontade. Então, o exercício é esse, tá bom? Eu fico aguardando os devolutivos de vocês aí, qualquer dúvida, estou à disposição, um abração, até a próxima semana, tá? Tchau, tchau.